Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela bênção que é estarmos na tua casa, buscarmos a ti em oração, lermos da tua palavra, entoarmos louvores ao teu nome. Agora, ó Deus, por amor à verdade das Escrituras, por amor ao teu nome que é santo, usa-me, ó Deus, apesar de pecador. Tu sabes, tu me conheces, tu sabes, eu sou pecador, regenerado em Cristo pela tua graça, porém pecador. Ajuda-me a anunciar as verdades da tua palavra, a ser fiel a estas verdades. E abençoa, ó Deus, a tua igreja. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém. O texto diz assim, Tiago 1, 1 a 20. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua indignidade. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O apóstolo Tiago, ele nos mostra, através desta passagem, como o período de provação é um período de sofrimento, de angústia, de dor. Ele pode ser útil para o fortalecimento da nossa fé, como também pode ser útil para mostrar a nossa inconsistência, a fragilidade da nossa fé. Nós, para meditarmos no conteúdo desta passagem, nós vamos primeiro saber quem é este Tiago, depois nós vamos ver a quem ele escreve e depois nós vamos propriamente meditar no texto que acabamos de ler. Quem é Tiago, o autor desta carta? Tiago, ele é meio-irmão de Jesus Cristo. Por que meio-irmão? Nós sabemos que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Tiago e outros irmãos de Cristo foram gerados a partir de Maria e José. Tiago era meio-irmão de Cristo. Durante o ministério de Jesus, Tiago não cria nele, não acreditava em Jesus Cristo. Não somente ele, como os demais irmãos. Lá em João capítulo 5, quando eles estavam na Galileia,
e estava próxima à festa dos tabernáculos, lá na Judéia, lá em Jerusalém, os irmãos disseram, inclusive Tiago, disseram a Jesus: olha, você se diz o Messias, você não quer se fazer conhecido, vá até a festa. Ironizando, na verdade, o ministério de Jesus Cristo. Você fica aqui escondido nessa região da Galiléia, vá até Jerusalém para se fazer conhecido. E o texto lá diz claramente que nenhum dos seus irmãos criam em Jesus Cristo. João 7,5. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que ele apareceu a Tiago, 1 Coríntios 15:7. E após essa aparição, Tiago passou a crer em Jesus Cristo. Depois de convertido, Tiago se tornou uma das colunas, uma das lideranças da igreja cristã em Jerusalém. Atos 15 narra acerca do primeiro concílio, da primeira assembleia da igreja cristã. Este concílio se reuniu para decidir se os gentios, aqueles que não eram judeus, deveriam ser circuncidados ou não. Nós sabemos que a circuncisão é a retirada do prepúcio do homem. E a discussão era se, quando os apóstolos pregassem o evangelho, eles deveriam ensinar, além de Jesus Cristo, a necessidade daqueles que não eram judeus de passarem pela circuncisão, pela cerimônia, pelo ritual da circuncisão. Obviamente, o concílio decidiu que não era necessária a circuncisão dos gentios. Meus irmãos e minhas irmãs, para tudo na vida cristã, Cristo é suficiente. O plano de redentor de Deus ensina a absoluta suficiência de Jesus Cristo para a nossa vida. E por meio da fé em Cristo, nós somos orientados em relação a como nos conduzir, a como nos portar. Então, obviamente, o concílio decidiu que não era necessário que os gentios fossem circuncidados. Os judeus que já tinham sido circuncidados, fiquem à vontade. Se quisessem crerem em Jesus Cristo e se circuncidarem-se também, que ficassem à vontade. Mas os gentios não precisavam. E a decisão do conselho foi fundamentada justamente num parecer de Tiago. Quando você ler lá Atos 15, você vai ler literalmente o parecer de Tiago, que fundamentou a decisão do concílio. Não há necessidade de circuncisão mais. Jesus Cristo é suficiente. Agora, nessa carta, Tiago, ele se apresenta, agora que ele crê em Jesus como seu Salvador, mais do que seu meio-irmão, né? Isso não significava muita coisa, mas Jesus como seu Salvador, olha a postura de Tiago diante de Cristo. Ele diz assim, ele inicia a carta dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Antes ele não cria, mas quando a salvação o alcançou, ele se tornou servo de Deus e de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das provas, uma das formas de termos segurança de que nós somos salvos é se nós desejamos ser servos de Deus e de Jesus Cristo, e ser servos do próximo também, por amor a Deus e amor a Jesus Cristo. Não servir ao próximo para que o nosso nome seja reconhecido, seja exaltado. Não, servir ao próximo por amor de Deus e por amor a Jesus Cristo. A nossa fé é teocêntrica, o nosso desejo é fazer com que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. Somos servos de Deus e de Jesus Cristo.
toda a glória na nossa vida deve ser transferida. Quando houver motivo de glória, para as pessoas glorificarem a Deus por nossa vida, toda a glória deve ser transferida a Deus, que nos capacita a fazer as coisas. Então, esse é o Tiago, que escreveu esta carta. A quem Tiago escreveu? O texto diz aqui, né? No verso 1, servo de Deus, Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. 12, quem são os destinatários desta carta? As 12 tribos que estão na dispersão. Quando você ouve esta expressão 12 tribos, você associa essa expressão a quem? A Israel. A Israel. Então você pode pensar assim, aqueles que conhecem um pouco mais da história, né? Tiago está escrevendo para os judeus que foram dispersos no ano 70. Os judeus, aquela região, Judeia, Samaria, Galileia, ela era chamada pelos romanos que dominavam aquela região de Palestina. E os judeus, eles se revoltaram contra o domínio romano. E houve guerra. E essa guerra foi vencida pelos romanos. O foco final da resistência aconteceu lá na fortaleza de Massada, em que o último foco de judeus rebeldes foi derrotado. E isso aconteceu no ano 70. E os romanos, eles tomaram definitivamente a Palestina e espalharam os judeus pelo mundo conhecido. Então, você pode dizer assim, o apóstolo está se falando aos judeus que foram derrotados no ano 70, lá na fortaleza de Massada, foram espalhados para todo o mundo. Então ele está falando aos judeus. Não, porque essa carta ela foi escrita no ano 45, 25 anos antes da derrota lá na fortaleza de Massada. Paulo não estava escrevendo aos judeus. Paulo, ele estava escrevendo, essa expressão 12 tribos da dispersão, é uma referência à igreja, que se espalhou pelo mundo da época para fugir da perseguição que se levantou em vários lugares. Após a morte e ressurreição de Cristo, essa perseguição contra os cristãos se levantou em vários lugares. Mas por que, então, Tiago usa essa expressão 12 tribos? É porque a Bíblia fala de um Israel que vai além do Estado de Israel. Hoje tem crente mexendo, balançando a bandeira de Israel. Nós somos brasileiros, nós vamos balançar a bandeira do Brasil. O Israel bíblico é o Israel espiritual. É a igreja que se iniciou desde que o primeiro homem, primeira mulher se converteu a Jesus Cristo, o Jesus, o Messias que viria. Há uma continuidade na palavra de Deus em relação à revelação bíblica. A revelação bíblica ela é progressiva, ela é contínua. Apresenta um plano redentor. A partir do momento que o pecado entrou no mundo. E esse plano redentor ele é cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Paulo, quando se refere aos judeus, lá em Romanos 2, ele diz assim, judeu não é aquele que passa pela circuncisão física do corpo. Judeu é aquele que é circuncidado no coração. Romanos 2, 29. Judeu, cristão, pessoa temente a Deus, é aquela que crê no Senhor, crê na obra de Jesus Cristo, no plano redentor de Deus, é o Israel espiritual. Então, Tiago usa essa expressão, mas é uma expressão que é dirigida à igreja de Jesus Cristo que estava sofrendo, estava sendo perseguida. Então agora o conteúdo da carta, ele trata exatamente dessa perseguição sofrida pela igreja por causa de sua fé no Cristo ressurreto. E esses versículos que eu li, uma espécie de aconselhamento pastoral de Tiago para estes irmãos em tempos de provação. E essas lições são importantes para a nossa vida também.
Então vamos lá, quais são as lições que Tiago nos dá ao enfrentarmos provação? Verso 2. Primeira lição: enxergue a provação pelo ângulo correto. Enxergue a provação pelo ângulo correto. Meus irmãos, verso 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como nós devemos enxergar a provação? Tiago está dizendo, tenham a provação por motivo de alegria. E ele continua, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós precisamos mudar o foco na nossa vida. Ao invés de ficar olhando para as provações, ao invés de ficar olhando para os problemas, ao invés de ficar olhando para as pessoas que querem nos maltratar, precisamos olhar para a palavra de Deus. Quando o problema vem, nós olhamos para ele, ao invés de focarmos na sua palavra. Aí temos sempre a visão da parte, ao invés do todo. A gente fica sempre com a visão da parte. Eu estou sofrendo, o que será de mim? Não, Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano envolve o amor dele, revelado na cruz por meio do seu Filho. Ele vai cuidar de você, ele vai te sustentar. Nós olhamos a provação sempre pelo ângulo errado. Por isso o Tiago fala, tende por motivo de alegria, porque ela produz perseverança. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele diz assim, alegrai-vos na tribulação, porque a tribulação, o que ela produz? Perseverança, experiência com Deus e esperança. Meu irmão, minha irmã, depois dessa luta que você está enfrentando, você será outra pessoa. Melhor, mais madura. Eu entendo, você é como eu e você pode dizer assim, pastor, o senhor está falando isso porque a dor não é sua, né? Ok, eu entendo, eu também sinto quando eu estou passando por momentos difíceis, isso me abate. Mas nós não vamos enxergar para aquilo que nós sentimos, eu sinto e você sente, nós vamos olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós mudarmos o foco, para nós enxergarmos a aprovação por um outro ângulo. E ela sabe que nós temos dificuldade de fazer isso, a Bíblia é sábia. O Espírito de Deus que inspirou as Escrituras, ele é sábio. Então o que ele diz aqui na sequência? Olha, se você tem dificuldade de enxergar a tribulação pelo ângulo correto, enxergar a provação pelo ângulo correto, olha o que diz verso 5. Peça a Deus sabedoria. Ele vai conceder sabedoria a você. Ele não vai recusar, mas peça com fé, não duvide. Porque aquele homem que duvida é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Então veja, Deus previu já que nós teríamos dificuldade para enfrentar a provação. Por isso que ele orienta na sequência, para nós redirecionarmos o nosso foco em relação à tribulação. Quando estivermos sofrendo e não conseguirmos enxergar esses benefícios espirituais da palavra na nossa vida, no meio da dor, a gente clama a Deus, Senhor, ajuda-me a confiar em Ti, ajuda-me a esperar no Senhor, ajuda-me a me manter firmado na fé, em meio a essa provação. Mudar o foco. Prepare-se para enfrentar a tribulação. A questão não é se vamos enfrentá-la, mas como vamos enfrentá-la. E nós vamos enfrentar essa tribulação independentemente da nossa condição social. Olha o que o texto diz aqui nos versos 9 a 11. O texto mostra o irmão que tem poucos recursos no enfrentamento da provação e mostra o irmão que tem muitos recursos
no enfrentamento da aprovação? Olha o que o texto diz, o verso 9. Primeiro, o irmão com poucos recursos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Quando você está enfrentando tribulação, aquele que tem poucos recursos, ele já se sente um pouco, muitas vezes, né? Não deveria, mas às vezes experimenta isso, já se sente um pouco inferiorizado. Fala, puxa, além da dificuldade de poucos recursos, ainda enfrenta esse problema terrível. E o texto diz o quê? Olha, Deus enviou, se você tem fé em Jesus Cristo, Deus enviou o Filho dele por amor de você para pagar o preço da sua dívida. Deus te deu perdão, você é digno. Glorie-se, alegre-se na dignidade que Deus lhe confere. Mas e se você for rico? O rico já tem aquela tendência, eu posso confiar nos meus bens materiais quando eu passo pelo momento difícil. Eu tenho recursos, mas Deus mostra que não, independentemente da pessoa ter recurso ou não ter recurso, quando vem a aprovação, nós somos iguais, somos homens frágeis, dependentes da graça de Deus. Por isso ele fala, o rico na sua insignificância. A insignificância é justamente de sermos seres humanos. Não somos diferentes daquela pessoa que está na rua, que dorme na rua. Não somos. Como seres humanos, não somos. Criaturas de Deus. E vamos passar por provação também. Então, não confie nos seus recursos, porque a vida passará como a flor da erva. E o verso 11 diz, de uma maneira poética, o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a planta seca, a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos nos preparar para a aprovação. E não adianta nós acharmos que vamos juntar aquilo que os bens que forem necessários para que quando chegar a dificuldade a gente tenha recurso. Que você trabalhe, que você conquiste, que você seja bênção, lembrando sempre que quanto mais Deus nos der, maior é a nossa responsabilidade em tudo aquilo que Ele nos dá, não somente para sustentar com dignidade a nossa vida e a nossa família, mas também tendo possibilidade de ajudar as pessoas que precisam. Então, quanto mais Deus nos der, a responsabilidade aumenta, mais a nossa vida vai passar, como passa a vida da pessoa mais simples, não é? O sol se levanta, a planta seca, a flor cai, a formosura desaparece. Assim é a nossa vida, tendo muitos recursos, tendo poucos recursos. Prepare-se para enfrentar a provação. E não, uma coisa importante aqui do texto, não confunda a provação com a tentação. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está sendo tentado e a gente pensa que está sendo provado por Deus. E a tentação tem uma outra origem completamente diferente da provação. Olha o que o texto diz aqui, 3 coisas que você precisa saber sobre a tentação. Verso 13. A tentação não vem de Deus. Olha lá, ninguém ao ser tentado, verso 13, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. A tentação não vem de Deus, a provação vem, tentação não. Outra coisa importante, a origem da tentação é a nossa cobiça. Olha o verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. O que é a nossa cobiça? É o nosso desejo. É o desejo de termos aquilo que não temos, é o desejo de sermos aquilo que não somos. Então surgem oportunidades e a gente cobiça. Quando Deus dá, louvado seja Deus. Mas às vezes Ele não dá. E a gente cobiça. O nosso desejo é a fonte da tentação. E o que ela produz? O verso 15 diz, a cobiça, olha o desejo, depois de ser concebido, pecamos, cedemos ao nosso desejo. Pecamos. Dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação não vem de Deus,
tem origem no nosso desejo pecaminoso e produz morte. A aprovação é totalmente o contrário. Por isso o texto diz aqui no verso 16 e 17, meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A tentação não vem de Deus, porque a tentação ela produz morte. Tem a ver com o seu desejo, com o meu desejo. Mas a aprovação não. Ela vem de Deus e não pode vir coisa ruim de Deus. Só vem coisa boa de Deus. Deus é perfeito. Dele só vem dádivas maravilhosas. Ele é o Pai das luzes, aquele que ilumina a nossa vida. Nele não pode existir variação, sombra de mudança. Ele é imutável. Ele não muda no seu propósito de nos abençoar. Às vezes, estamos sofrendo porque estamos cedendo a um desejo pecaminoso. Precisamos buscar a Deus para não permitir que esse desejo seja concebido, gere pecado e produza morte. Agora, quando vem a tentação, não tem jeito, é de fora. Vem de Deus e tem um propósito. Qual é o propósito? Olha o verso 18. Deus, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra. Meus irmãos, nós somos gerados, irmãs, nós somos gerados pela palavra de Deus. É o Espírito Santo. Quando eu e você estamos ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo aplica no nosso coração a palavra dele e faz nascer o desejo de andar na vontade de Deus, de crer em Jesus Cristo, de confessarmos a Deus os nossos pecados, de nos arrependermos. Nós somos gerados pela palavra de Deus, pelo Espírito que age através da palavra de Deus, mas nós somos gerados também para sermos as primícias das criaturas de Deus, como diz o verso 18. Que são as primícias? Primícias são os primeiros frutos da colheita. Sabe o que Deus quer de nós? Ele nos gerou, não é para a gente ficar, vamos aqui inchar, crescer de satisfação na presença de Deus, experimentando as experiências abençoadoras de Deus, e não fazer nada com isso, só nos engordando, não! Deus quer que nós venhamos a dar frutos, sejamos frutíferos. Como filho, eu posso ser frutífero na minha casa. Como pai ou mãe, eu posso ser frutífero na minha casa. Como vizinho, eu posso ser frutífero na vizinhança. Como colega, eu posso ser frutífero no trabalho ou na escola. Deus quer que frutifiquemos. Por isso vem a aprovação. Para a gente se fortalecer em Deus e para nós darmos testemunho daquilo que Ele faz nas nossas vidas. E para finalizar, não permita que a ira o domine na aprovação. Veja o verso 19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não permita que a ira o domine na aprovação. É necessário observar que a ira humana nem sempre é algo ruim. Se nós ficamos indignados, irados com a injustiça que nós estamos observando, a injustiça social, a injustiça de pessoas vivendo na miséria, vivendo numa condição de insegurança alimentar, quando nós vemos catástrofes, a gente fica
indignado de ver as pessoas sofrerem, guerras desnecessárias. Essa indignação, essa ira é boa. Agora eu acho engraçado também, né? Há pessoas que dizem assim, elas viram para mim, né? Porque sabem que eu sou cristão. Falam, mas como é que Deus permite isso? Como é que Deus permite isso acontecer? Eu falo para ela, fulano, você tem relacionamento com Deus? Não. Você o conhece por meio de Jesus Cristo, da sua palavra? Não. Você não tem relacionamento com Deus e questiona aquilo que Deus faz? Por quê? Deus é teu servo para ficar te explicando todas as coisas? Ou você e eu somos servos dele? Isso me deixa indignado. Lá no trabalho o pessoal, o que Deus permite? Você tem relacionamento com ele para saber? Para buscar nele a resposta? O que vem de Deus é bom, né? E nós precisamos aprender a controlar a nossa ira, como diz o texto bíblico, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, porque a provação, ela separa as pessoas maduras das imaturas. A provação separa as pessoas gratas das ingratas. Às vezes eu vou visitar alguém, a pessoa só fica falando o problema dela. Ai, irmã, você não consegue ser grata pela obra de Deus na sua vida. A gente passa por dificuldades, eu sei que a sua é difícil, eu estou aqui para orar com você. Nessas horas, nós precisamos lembrar que a nossa justiça não produz a justiça de Deus. A nossa justiça. O profeta diz que a nossa justiça é trapo de imundície. A nossa justiça. E a gente fica brigando com Deus, né? Eu sei, eu sou assim também. Você é e eu sou assim também. Mas estamos aqui para refletir sobre as Escrituras, aquilo que a Escritura ensina, para fazermos uso. Por isso nós, durante a dificuldade, nós precisamos aprender a falar menos e ouvir mais, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando Jesus começou a falar para os seus discípulos, olha, está na hora de eu ir para Jerusalém, lá os meus algozes vão me pegar, eles vão me maltratar, vão me bater, vão me chicotear, vão me crucificar, vão me matar. O que Pedro disse? Apressadamente, não, imagine, não pense isso de você, Jesus. Não vai acontecer isso não. Nós estamos juntos aqui, não vamos deixar, nós é Corinthians, não vai deixar. Jesus disse para Pedro, arreda-te de mim. Não, Satanás. Ia falar Corinthians, não. Satanás. Eu posso brincar porque eu sou corintiano, tá, pastor? Arreda-te de mim, Satanás. Você não sabe o que você está falando. Falando bobagem. É necessário que eu vá para lá. É necessário. É assim que a salvação vai se cumprir. Jesus enfrentou muitas provações. Isaías, ele é contundente quando diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Foi reputado por aflito, ferido de Deus, oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. A Bíblia fala dos grandes sofrimentos de Jesus Cristo. E quando nós lemos o Novo Testamento, os Evangelhos, nós concordamos com as palavras do profeta Isaías. Mas o Paulo fala também que em função das provações que Jesus experimentou,
ele diz que Jesus venceu. Jesus venceu. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, lá na cruz. Ele passou pela provação para ir para a cruz. E ele venceu porque ressuscitou. Por que nós precisamos de salvação? Porque nós temos uma dívida. A dívida é o fato de nós sermos pecadores. O texto diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E fez mais. Despojou os principados e as potestades, todos os inimigos espirituais. Jesus venceu, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Sabe, irmãos e irmãs, como eu disse durante a mensagem, eu sou tão pecador quanto vocês são. Por isso, nós sabemos o que precisa ser feito, mas nos falta forças, por vezes, para fazer. Por isso nós precisamos da ajuda do nosso Salvador. Quando vier o sofrimento, quando vier a dor, busque Jesus Cristo, busque Deus por meio de Jesus Cristo. Ele vai dar a força. Ele vai nos auxiliar. Os ensinos de Tiago são lindos. Chegue à provação do modo correto. Saiba que você vai enfrentá-la. Não pense, não confunda a provação com tentação. A tentação tem a ver com o seu desejo pecaminoso. Não deixa virar pecado. Tanto para a tentação quanto para a provação, a resposta é a mesma. É estar na presença de Deus, é se aproximar dEle, é orar, é ler a palavra. Não deixe que a ira o domine. São ensinamentos preciosos. Mas sem Jesus Cristo, nós não conseguiremos cumpri-los. Eu não quero ser moralista e expelir moralidades para vocês. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Nós sabemos o que precisamos fazer. Mas só vamos ter condição de fazer se buscarmos em Jesus Cristo as forças necessárias. Que Deus nos abençoe.